próximo que nós vamos chegar aí dessa praia. Mas, galerinha, como estamos aí nos aproximando das férias, em tempos de Covid, em tempos de isolamento social, em tempos onde nós não teremos umas férias aí consideráveis para dar aquela descansada, professora Evelyn não deixa de se esforçar e traz a praia até vocês. Galerinha, estão ouvindo direitinho aí? Tem alguém aí do outro lado? Tava muito bom, gente. Teve muito bom aí a praia, o Axemoá. Mas não é a nossa realidade, né? A realidade é que nós estamos aí nas nossas casas, um calorzão danado, e a professora Evelyn vai aqui desmontar o look praia e encarnar o look professora com calor. Beleza? Então vamos começar aí a nossa aula de hoje. Ô, Tatiana, se fosse só tu que tá sonhando com a praia, menina, não tô nem querendo ir tão longe não, sabe? Tô sonhando só com a cachoeirinha, mas não animo não. Não acho aí que esteja valendo muito a pena o custo-benefício da história. Galerinha, hoje nós estamos aqui no cenário novo, né? Aproveitando as nossas músicas nostálgicas. Eu também tô aqui num cenário super nostálgico aqui com Opa. Gente, eu não nasci pra ser blogueira, pronto. Professora Evelyn aqui, com 15 anos de idade. Os meus ursinhos, tá vendo? Os meus livros aqui do ensino médio, ó. Estamos hoje num clima de nostalgia. Bem, pessoal, antes de nós começarmos aí a nossa aula de hoje, surgiu alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de trazer aqui no início dessa aula, enquanto a galera não chega, que hoje a galerinha atrasou um pouquinho? Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. E aí, galera? Alguma dúvida? Alguma coisa? Alguma inquietação? Tem alguém aí do outro lado me ouvindo, pelo menos? Ok, galera. Nossa etapa, mais uma vez, ficou um pouquinho grande, né? Como vocês perceberam. Nessa etapa, nós nos dedicamos a conversar um pouquinho sobre as afecções que afetam o sistema urinário, sistema nervoso central e neurodegeneração, senescência, envelhecimento, né? Galerinha aí que parece que gosta dos idosos, chegou o momento da gente conversar um pouquinho melhor sobre essa fase da vida. Ok, galera? Mas antes de a gente chegar na parte lá dos idosos, que geralmente é a parte mais interessante, a gente vai conversar um pouquinho da mesma forma que a gente já vem feito. A gente vai conversar um pouquinho primeiro sobre algumas afecções, tudo bem? Outra coisa, galerinha, infelizmente aí a minha fiel escudeira de microfone não pode estar temporariamente conosco, né? Então, mandemos aí boas energias para ela. E hoje eu gostaria que, por favor, todas as vezes que eu projeto a tela, sempre deixo de ver vocês, ou quando eu estou aberta aqui uma outra página, eu deixo de ver vocês. Então, quando eu perguntar para vocês, por favor, alguém ligue o microfone e só responda se está tudo bem. Combinado? Sim. Nas nossas orações eu mandei mensagens, né? Mandei mensagem para ela se sentir querida. Já mandei mensagem para ela hoje também. Bem, galera, então vamos lá.
Então, a gente precisa começar debatendo as afecções do nosso sistema urinário, galera. Para a gente pensar um pouquinho na questão do sistema urinário, só uma pergunta aqui, porque como tá muito quente, gente, eu deixei a porta aqui da sacada aberta. Tá atrapalhando muito o som quando passa carro aqui? O som tá muito ruim? Se tiver, eu fecho a porta. Não, então tá, joia. Fiquei preocupada aqui, porque senão a professora vai, ó, soar que nem uma bica na frente aqui do computador. Mas vamos lá. Pessoal, quando a gente conversa um pouquinho sobre as afecções do sistema urinário, é importante que a gente entenda um pouquinho qual é o papel do nosso sistema urinário, né? Quando a gente pensa no nosso sistema urinário, a gente vai pensar num sistema que é altamente especializado, com tecidos altamente especializados para fazer a filtração do sangue. Qual é a importância disso? Qual é a importância de filtrar o sangue? A gente precisa entender que o metabolismo celular, ele vai gerar vários eletrólitos, várias toxinas. A gente precisa entender que a nossa ingesta hídrica, em parte, vai ser aproveitada, em parte, ela vai ser excretada. E quando a gente pensa na nossa ingesta hídrica, galerinha, a gente lembra lá 1500 anos atrás, quando nós estávamos debatendo lá em farmacologia a pressão arterial, quando a gente pensou na importância do volume sanguíneo para a manutenção da pressão. Então, gente, os nossos rins, eles são os melhores amigos do controle da nossa pressão arterial. Por quê? Quando nós estamos com uma pressão que está bem baixinha, não está chegando sangue e oxigênio suficiente nas células, nós temos, via mecanismo do sistema nervoso central, uma comunicação com os nossos rins, por meio de um sistema que a gente chama sistema de renina e angiotensina. Por meio dessa comunicação do sistema nervoso central e dos rins, o rim vai falar assim, opa, galera, pressão tá baixa, então eu vou fazer o quê? Eu vou excretar menos água, eu vou eliminar menos água, reter mais água no organismo para a gente aumentar essa pressão. Em contrapartida, quando a gente tem uma pressão que está lá em cima, esse sistema renina e angiotensina, ele vai atuar de modo a permitir uma maior excreção dessa água para que a gente diminua o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial. Se vocês lembrarem, quando a gente debateu lá em farmacologia sobre isso, a gente conversou um pouquinho sobre um dos fármacos que são utilizados para o controle da pressão arterial, que eram quais? Os diuréticos. Lembra lá da furosemida? Perfeito, a Catarina lembra. Por que isso, gente? Porque os fármacos diuréticos, eles vão atuar de forma a permitir que os rins liberem mais água e assim a gente diminua a pressão arterial. Então pense, gente, se a gente tem rins que estão altamente especializados para eliminar substâncias, eletrólitos, um sistema que é altamente especializado para o controle da quantidade hídrica que a gente retém, que a gente elimina, vocês imaginem a encrenca que vai acontecer quando nós temos uma diminuição dessa função renal por algum motivo, né? Quando a gente tem, por algum motivo, uma diminuição dessa função renal, nós dizemos que nós temos um quadro de uma lesão renal. Vocês chegaram a ler, galerinha, um pouquinho da nossa apostila? Deu tempo, não deu tempo? Tempo? Ótimo. Muito bom. Então, quando vocês leram lá a apostila, galera, vocês viram que nós temos dois tipos de lesão, né? Nós pensamos em uma lesão renal que é aguda e nós pensamos em uma lesão renal que é crônica, né?
Primeira questão que a gente precisa pensar quando a gente está falando sobre a aguda e a crônica, a gente sempre vai pensar que a aguda, ela normalmente é mais agressiva, tá? Então, quando a gente tem uma lesão renal aguda, a gente vai ter uma diminuição desse débito urinário, mas tamanho, que se a gente não manejar imediatamente essa lesão aguda, esse indivíduo vai virar óbito, tá? Então é muito comum quando vocês trabalham no contexto de uma terapia intensiva, é ótimo, né? Uma terapia intensiva, vocês verem que quando se apresenta uma lesão renal aguda, o tratamento ele se apresenta de uma forma agressiva. Por vezes, essa hemodiálise ela vai ser feita de forma pontual. Não sei se vocês lembram, mas na semana passada, alguém que eu não me lembro quem foi me perguntou isso, né? Me perguntou se a hemodiálise ela tem que ser feita pelo resto da vida. E às vezes não. Às vezes vai ser numa lesão renal aguda. A lesão renal crônica, gente, ela vai ser menos grave, ela vai ser menos severa. Porque pensa comigo, gente. Se a gente tem uma lesão renal com uma anúria, né, com essa quantidade, esse débito urinário tão pequeno aí, vocês acham que a gente ia sobreviver por muito tempo, galera? Não ia sobreviver, né? Então a gente pensa que para uma lesão renal ser mais crônica, para ela ficar por mais tempo e ainda assim o indivíduo sobreviver, a gente vai pensar que a lesão crônica ela é menos agressiva, menos acentuada que a aguda. Fez sentido isso para vocês, gente? E o que a gente precisa também pensar, né? Quando a gente pensa nessas lesões, quando a gente pensa lá na lesão crônica, a gente fala crônico. Crônico já traz esse tom de uma agressão que acontece de forma progressiva. Ela é uma lesão que vai acontecer de uma forma progressiva ao longo de um período de tempo, né? Então a gente vai perceber, galerinha, que a lesão renal crônica, ela vai ter mecanismos que vão gerar essa lesão crônica que são ligados a essas questões crônicas, né? Se vocês olharem lá na nossa apostila, a gente vai ver que é diabetes, que é hipertensão, né? A gente vai falar de lesões hereditárias. A gente vai falar, gente, sobre uma questão muito importante, por exemplo, que é o uso prolongado de medicações, né? De medicações anti-inflamatórias, por exemplo. Então, quando você vê aí pai e mãe falando, menina, não toma esse tanto de medicação, o seu rim, o seu fígado, isso daí parece ter algum sentido, né? Justamente por quê? Porque o uso prolongado dessas medicações, elas podem vir a causar, de fato, uma lesão de forma crônica. Mas quando a gente pensa, gente, numa lesão que é aguda, né? Uma lesão que vai ter um impacto muito severo, súbito nessa função renal, a gente vai pensar em causas que também são bem agudas, né? Quando a gente pensa, então, nessa lesão renal que ela é aguda, a gente vai pensar que ela pode acontecer de 3 formas, né? Quem viu a apostila viu que nós vemos uma lesão aguda que pode ser pré-renal, intrarrenal e pós-renal. Ah, professora, mas e aí, né? Não fez muito sentido essa coisa de pré-renal, de intrarrenal e de pós-renal. Como assim, professora? Essas 3 delimitações, essas classificações pré-renal, intrarrenal e pós-renal, gente, elas vão se referir diretamente à causa da lesão. Causa essa que vai estar mais direcionado a mecanismos em localizações anatômicas diferentes.
Quando a gente pensa em uma causa pré-renal, a gente vai pensar em uma causa que vai causar essa lesão que vai acontecer pré-rim, antes dos rins. Então, vai acontecer anteriormente e isso vai levar a uma lesão lá na frente dos rins. Por exemplo, galera, quando a gente pensa numa hipoperfusão renal, quando o indivíduo ele sangrou tanto, teve um quadro gigantesco de hemorragia, que não está passando água e sangue por ali, está tendo uma hipoperfusão. Ou então, quando a gente pensa em um infarto, que vocês viram que vai ter uma interrupção ali no fluxo sanguíneo para o coração, então o coração não está bombeando sangue, não chega sangue no rim. Ou então, quando acontece lá o que a gente também conversou semana passada, de uma insuficiência cardíaca, aonde esse coração, por várias questões, ele não vai conseguir bombear sangue de uma forma adequada, não vai chegar sangue o suficiente nesses rins. Arritmias, né? Aqui na nossa apostila fala um pouquinho da sepse, mas a sepse ela não é um conteúdo para essa nossa disciplina. Mas a sepse ela tem relação com um quadro infeccioso que vai sair do seu sítio original de infecção e vai invadir a corrente sanguínea. E quando a gente percebe isso, a gente vai ver que vai ter uma vasodilatação e por meio dessa vasodilatação também não vai chegar sangue suficiente para esse rim. Aí, gente, a gente vê lá de novo nossa mãe falando: menino, bebe água, cuida desse rim, né? A gente falando semana passada, brincando da questão do beba água, né? Por quê? Porque a gente precisa permitir que esse rim ele seja perfundido, né? Para que esse rim mantenha-se ativo nas suas funções, com as suas células funcionantes, a gente precisa que passe sangue, que passe água o suficiente ali. Se a gente não está ingerindo água o suficiente, se a gente está vendo um sangue que está lotado de toxina, que está lotado de eletrólito, mas não tem água ali diluindo, a gente vai pensar que isso pode vir a ocasionar uma lesão. Faz sentido, gente, a questão da lesão pré-renal? Só um minutinho, gente. Alguém poderia, por favor, me fazer o favor de mandar o link aqui na turma... Deixa eu ver aqui. Qual é a turma? É porque eu tô no computador. Na turma HB2. Tem alguém da turma HB2 aí? Já mandaram. Vocês estão demais. Obrigada, viu, Catarina? Que a professora tá usando o computador aqui até mandar o link lá pro celular, ia demorar um tempinho e atrapalhar. Perfeito. O corpo vai dando aviso, gente. O aviso mais claro que tem é olhar para sua urina, né? E você precisa observar o quanto que você está ingerindo de água, o quanto que você está expelindo de água, né? Tanto que quando vocês forem aprender um pouquinho lá em fundamentos de enfermagem, vocês vão ver que um dos cuidados da enfermagem é chamado de balanço hídrico. O que é esse balanço hídrico, gente? Vocês vão anotar, estou infundindo tanto de soro para hidratação venosa, mais 10 ml de água destilada para diluir tal medicação, mais o paciente que bebeu 2 copos de suco, mais um paciente que bebeu 1 garrafa de água. Vocês vão anotar a quantidade de água que o paciente está ingerindo e também vão anotar o quanto de água está saindo, tá, gente? Geralmente isso é um controle feito via sonda vesical de demora. Por que isso? A gente precisa ter uma quantidade de água que entra e água que sai, gente, que seja razoavelmente equânime. Porque se a gente vê uma pessoa onde a gente infundiu 2 bolsas de 500 ml de solução fisiológica 0,9% ao longo do nosso plantão, então já deu 1.000 ml aí de soro.
ele bebeu copo de suco no almoço, mais 2 copos de água, 3 copos de água. Você tá ali o tempo inteiro injetando medicações diluídas, né, endovenosas. E você tá vendo que ele fez 400 ml de urina. Então a gente percebe que alguma coisa tem aí. Então, isso daí pode ser um indicativo de uma retenção hídrica ou de uma lesão renal, né? Então, a gente observar o quanto que a gente ingere e o quanto que a gente vai eliminar é um cuidado de enfermagem essencial. Vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso. Acredito que no próximo semestre, agora já em fundamentos. Tudo bem? Aí, nós temos aqui, a gente conversou um pouquinho sobre a lesão pré-renal, ou seja, são lesões que ocorrem anteriormente, galera, antes dos rins, tá? Não foi nos rins e não foi depois dos rins. Como assim, professora? Antes dos rins, depois dos rins? Você tá viajando, professora? A gente vai pensar no caminho da água, tá, galera? Qual é o último lugar que a água sai antes de ser expelido, né? Ela vai chegar nos ureteres, rins, bexiga, uretra, tá? A gente precisa pensar nisso. Depois que a gente filtrou essa água nos rins, ela vai ficar armazenada na nossa bexiga e depois ela vai ser eliminada. Então, quando a gente está falando de um caminho da água, a gente está falando que esse sistema urinário, ele vai ser a porção final. Então, tudo que acontece antes desse sangue chegar aos rins é pré-renal. Fez sentido? E aí, ok, a gente já viu várias coisas que podem trazer uma lesão renal aguda pré-renal. Aí a gente tem agora uma lesão que já não vai ser mais pré-renal, vai ser uma lesão que vai ser intrarrenal. Ou seja, ela é uma lesão que vai acontecer porque de alguma forma os túbulos ou os glomérulos lá do nosso rim não está funcionando, eles estão ocluídos, eles passaram por um processo aí de morte celular e acabou deixando de funcionar. Isso daí, galerinha, geralmente é quando a gente tá com uma urina muito tóxica, tá? Às vezes medicações, às vezes um quadro de acidose muito grande devido a uma diabetes, né? A gente pode pensar que lá no nosso rim, aquela célulazinha tão bonitinha, cheirosinha, mas ao mesmo tempo tão frágil, ela vai ser lesada. Então, agora, não vai ser mais uma lesão que vai acontecer antes do rim. Nessa lesão, que é a lesão intrarrenal, a gente vai ter um prejuízo na nossa função renal, porque são as próprias estruturas, os próprios mecanismos renais que foram lesados. Faz sentido aí, galera? Então, a gente vai perceber que são lesões renais que podem estar envolvidas com intoxicação por metais, por medicações. Tem uma doença também que vai ter a ver com a deterioração do nosso sistema muscular, que vai gerar também muitos metabólitos e muitas toxinas, chamada rabdomiólise, tá? Então, são essas toxinas que estão caminhando no nosso sangue, né? No nosso sistema vascular e vai passar pelo rim, são essas substâncias que vão lesar diretamente os nossos rins. Medicamentos, perfeito. Existem medicamentos que são altamente nefrotóxicos. Um exemplo é agentes quimioterápicos, antibióticos, anti-inflamatórios, tá? Então a gente vai perceber que vai ter uma lesão ali no nosso rim, nas nossas células renais. Fez sentido? Porque, por último, nós já pensamos numa lesão que acontece antes do rim, nós já pensamos em uma lesão que vai acontecer diretamente no rim, e agora a gente vai pensar numa lesão que vai ser depois do rim. Uai, professora. Mas aí não faz sentido, né, professora? Porque
Se é uma lesão depois do rim, tem que lesar essa estrutura depois do rim. Uai, o rim não tem mais nada a ver com isso. O rim já passou a batata quente. Mas quando a gente pensa, gente, numa lesão que é depois do rim, que é essa chamada lesão pós-renal, a gente vai pensar, gente, sobretudo em obstruções das vias urinárias, né? Então, esse rim, ele vai filtrar esse sangue, vai formar essa urina, e essa urina, de uma forma fisiológica, ela deveria passar para a bexiga e para a uretra, para ser eliminada. Se a gente tem uma obstrução ali na uretra, alguma questão ali na bexiga que não deixa a urina passar, nós vamos ter uma urina que vai ficar retida nos rins. Veja, gente, vai ter acúmulo ali de vários metabólitos, as mesmas substâncias que o rim falou, opa, isso aqui não tá bom pro corpo não, hein? Vamos jogar fora. E aí sai tudo na urina. Se a urina fica ali, gente, presa, é claro que a gente vai ter uma lesão renal. Faz sentido? Então, isso a gente pode perceber, gente, em quadros de urolitíases, né? Pielonefrite. A pielonefrite, ela é intra, tá? Ela é uma infecção. Mas assim, Rebeca, para chegar a lesionar, tem que ser um tempinho bom, tá? Mas quando a gente tá falando realmente de infecção urinária, a gente precisa realmente intervir. Foi uma ótima lembrança que você trouxe, justamente para a gente não permitir que esse quadro, ele de alguma maneira possa vir a lesar o nosso rim, tá? Pielonefrite, uma outra questão que é muito comum é a questão da urolitíase, né? Que são as famosas pedras nos rins. Então, a gente precisa pensar que são todos quadros que podem vir a lesar esse rim. A pielonefrite numa perspectiva intra, e no caso da urolitíase, né, das pedrinhas, a gente vai pensar nessas pedrinhas que podem vir a obstruir estruturas adjacentes a esse rim. Faz sentido aí para vocês? Ótimo. Uma outra questão também que pode levar a essa lesão renal aguda, pós-renal, são tumores, tá, gente? Câncer. Câncer, às vezes, na bexiga, câncer na próstata, câncer que vai estar ali próximo da uretra, né? Câncer de pênis. A gente vai pensar, por vezes, até num câncer de útero, que pode ter um tumor que comprima, né? Esses túbulos pós-renais. Ou seja, gente, quando a gente fala de uma lesão pós-renal, a gente vai falar de algo que está ali impedindo que a urina saia. Se a urina não está saindo, aquela urina que está rica de metabólitos, que está rica em toxinas, em eletrólitos, ela é uma urina que vai ficar presa nos rins e vai lesionar o rim. Faz sentido? Então, galerinha, quando a gente fala sobre tratamento da lesão renal aguda, espera só um pouquinho, deixa eu só arrumar isso aqui. Essa franja caindo na cara não tá legal, né, gente? Então, quando a gente pensa numa lesão renal, gente, como vocês viram, a gente vai ver que uma lesão renal, ela normalmente está muito associada à sua causa. Quando a gente pensa na lesão renal aguda, pré, intra e pós-renal, ou quando a gente pensa numa lesão crônica causada por uma diabetes, por uma hipertensão, a gente vai pensar que a gente precisa parar de lesar esse rim. Parar de lesar esse rim de modo a impedir que... Impedir não, perdão, gente. De modo a dar tempo para que essas células elas se recuperem. Mas a gente precisa pensar que às vezes a gente vai, beleza, eu vou ali tratar, vou fazer uma cirurgia, uma implantação de um catéter de duplo J para permitir lá que a uretra seja expandida
e o cálculozinho saia. Ou às vezes a gente vai ver um controle da pressão arterial, ou às vezes a gente vai ver uma remoção cirúrgica de um tumor prostático, enfim. Às vezes a gente vai ter um tratamento para essa lesão renal de forma a retirar a causa que está levando a lesão para esse rim. Porém, a depender do grau de lesão desse rim, aí a gente vai ver que, por vezes, galerinha, esse rim ele não vai se recuperar. Faz sentido? Então, isso volta um pouquinho no que a gente conversou lá na semana passada, né? Quando a gente estava falando de causas que eram, inclusive, pré-renais. Vocês lembram que vocês estavam lá estudando a questão das doenças cardíacas e lá falava um pouquinho sobre a questão de como, às vezes, poderia ser necessário a hemodiálise ou a diálise peritoneal? Lá na semana passada, mesmo sem vocês saberem, vocês já estavam entendendo como é que o mecanismo lá pré-renal pode levar a uma lesão aguda, né? Mas se a gente pensa numa lesão que se deu de forma crônica, uma lesão que não teve um devido cuidado, uma lesão que não teve um manejo no início, a gente vai ver que vai ser um rim que não vai conseguir se recuperar. Se a gente tem, galera, um rim que não consegue se recuperar quando a gente trata a causa da lesão, tratei a causa, quer seja essa causa pré-renal, intra ou pós-renal. Tratei, tá tudo ok, mas ainda assim não foi suficiente, o meu rim ele não tá funcionando mais direito e não consegue se recuperar. O que é que vocês acham aí que vai ser necessário para a gente resolver esse peteco que aconteceu no corpo? Quem chuta? Eu. Ninguém, como dizia eu criança. Todo mundo aí, gente, envergonhado. A gente vai pensar, galera, que isso é um rim que não funciona, mas das duas uma. Ou a gente vai ter que dialisar, ou a gente vai ter que encontrar. Perfeito, Ricardo, hemodiálise. A gente vai ter que pensar, gente, numa forma de resolver. Se o rim não tá funcionando mais, como é que eu vou filtrar esse sangue? Eu não posso deixar esse sangue circulando lá cheio de toxina, senão vai lesar o corpo todo. Vocês concordam? Então, das duas, uma. Ou eu vou ter que encontrar um mecanismo substitutivo para a gente conseguir fazer essa filtragem, ou eu vou ter que arrumar um rim novo, né? Então, ou a gente vai partir para uma perspectiva de uma diálise peritoneal, ou partir para uma perspectiva de uma hemodiálise, ou, por vezes, a depender do grau de lesão, se o indivíduo ele tem possibilidades, a gente vai pensar, inclusive, em incluí-lo na lista de possíveis receptores para rins. Tudo bem? Fez sentido aí, gente? Como que é o tratamento? Eu queria que vocês realmente só me dessem um feedback. Podem perguntar, gente, porque eu acho que lesão renal é um conteúdo que é um pouquinho difícil, né? Um pouquinho dificultoso, então é importante que vocês tragam as dúvidas de vocês caso elas aconteçam. Eu tô aqui tentando facilitar o processo, mas não sei como é que tá aí do outro lado, tá? Então, lembrando, se a gente tem a lesão renal aguda ou crônica, na aguda nós temos causas pré-renais, intra e pós-renais, e na crônica nós temos causas que são de doenças ou de estressores que são a longo prazo. Para a gente pensar em tratar lesão renal, independente se aguda ou crônica, a gente precisa intervir na causa da lesão. Intervir na causa da lesão e ainda assim bonitinho, pressão ok, tumor ok, cálculo ok, tá tudo certinho. Dei um tempo pro meu rim se recuperar. O rim não se recuperou,
Aí a gente vai partir para uma outra forma de tratamento. Que outra forma de tratamento? Ou encontrar um mecanismo para substituir a função desse rim por meio da diálise peritoneal e da hemodiálise, ou se o indivíduo, por um acaso, vir a preencher os critérios, a gente pode indicar esse indivíduo lá para a lista de transplante renal. Quais são os critérios, professora? Temos muitos critérios, tá, gente? Professora não é nenhuma especialista na área, mas a gente precisa pensar que é uma lesão importante em um indivíduo jovem, em um indivíduo que está aí com uma condição de saúde geral bacana, um indivíduo que tem uma condição de imunológica para receber esse órgão e que não tenha várias encrencas, né, gente? Várias comorbidades associadas. Ou seja, um indivíduo que tenha uma capacidade de sucesso dentro dessa perspectiva de um transplante de órgãos. Por quê? Porque não basta falar assim, eu vou pegar um órgão e eu vou colocar um órgão no idoso, professora, porque o idoso merece. Eu não admito, professor, esse povo esquisito aí, esse povo malvado que não quer dar órgãos para idosos. Isso é preconceito. Galera, você transfundir sangue, você fazer uma captação de um órgão e uma doação de um órgão, a gente compreende que é um mecanismo extremamente lesivo. O sistema, gente, ele reage muito fortemente àquele órgão não é do indivíduo. Então, quando a gente está falando de um indivíduo que vai receber um órgão, não é só porque, professora, que capitalismo safado, né, professora? Quer dizer, então, que a gente só vai dar órgão para os sujeitos jovens que podem contribuir com a sociedade? Também, né? A gente sabe que tem um pouquinho disso aí. Porém, a gente precisa pensar que quando a gente vai fazer, gente, Gente, fugiu a palavra. Não é doação, gente. Enfim, quando o indivíduo ele vai receber um órgão, que é um órgão heterólogo, ou seja, é de uma outra pessoa, esse indivíduo ele vai passar por uma terapia de imunossupressão. Então, vão vir fármacos que vão baixar o sistema imune daquele indivíduo lá no chão. Por quê? Porque se a gente baixa o sistema imune desse indivíduo lá no chão, esse sistema imune ele não vai rejeitar o órgão. Agora, você imagina o que é pegar um idoso que geralmente já tem várias injúrias, já tem várias questões, comorbidades, já é frágil e você baixa o sistema imune dele lá embaixo. Ele vai pegar facilmente uma infecção e vai morrer. Vai ir a óbito. Então, a gente precisa que seja um indivíduo que vai ter condições, um organismo que vai ter condições de dar conta do tranco. Não sei se fez sentido aí para vocês, mas é mais ou menos por aí que a gente vai compreender a lógica da fila, né, de órgãos, ok? Galerinha, com relação aí às injúrias urinárias, ficou alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de debater? Ficou dúvida da semana passada, da diálise, da hemodiálise, que vocês queiram perguntar? Rebeca, é mais ou menos por aí, né? Perdemos 2 vidas, a dele e a de outra pessoa que poderia receber o órgão. Perfeito, né? Perfeito. Até porque a gente vai compreender que, gente, é tudo uma lógica de cuidados paliativos, tá? Galerinha que gosta de cuidados paliativos, é bem doloroso, cuidados paliativos tem dessas. Mas a gente vai perceber que se nós temos um indivíduo que por algum motivo a gente percebe que ele não vai ter mais benefício com aquilo, gente, imagina. Uma pessoa tem 70 anos e teve uma lesão aguda muito grave. E aí a gente sabe, gente, que rim é uma coisa muito difícil de conseguir. Nós vivemos numa sociedade que ainda não compreende muito bem a lógica
da doação de órgãos, e nós compreendemos que, mesmo que a pessoa queira doar, muitas vezes o órgão ele não é viável. Então é raro já ter um rim. Aí a gente pensa num idosinho de 70 anos de idade, 75 anos, 80 anos, né? E a gente tem, ao mesmo tempo, uma pessoa que é jovem, que às vezes sofreu um acidente, teve uma lesão lá na uretra, que vai se recuperar e que tem uma vida toda pela frente. Então a gente compreende que fazer aquele jovem fazer hemodiálise por 40, 50, 60 anos, além de ser muito difícil para esse jovem, é muito oneroso para o sistema e é muito sofrido. Agora, quando a gente pensa numa pessoa que é idosa, a gente pensa que vai ser menos tempo. É bem sinistro, gente. Não me odeiem. Professora Evane, que maldade é essa? Que coisa horrorosa. Mas a gente vai pensar mesmo nisso, tá, gente? A gente vai pensar numa lógica de quem vai se beneficiar mais com esse transplante. Se é uma pessoa que tem capacidade de se recuperar e passar muito tempo usufruindo desse órgão, ou uma pessoa que, por mais que seja exitoso o processo de transplante, essa pessoa vai viver bem pouquinho tempo com esse órgão. Tudo bem? Então, aí pra galera que gosta de cuidados paliativos, viu, gente? Isso daí é uma questão interessante de entender. Mais um dos pontos que essa grande, linda e maravilhosa área que a professora Evane não gosta nadinha tem para oferecer enquanto pensamento pra gente, tá bom? Contando que vocês estão aí tranquilões, não ficaram com nenhuma dúvida de lesão renal, a professora Evane vai passar para o próximo ponto da nossa aula, tudo bem? Próximo ponto da nossa aula que a gente precisa pensar em quê? Acidente vascular cerebral. Galerinha, a nossa apostila, ela tá com uma nomenclatura que tá um pouquinho defasada, tudo bem? A gente não usa mais o termo acidente vascular cerebral. A gente usa acidente vascular encefálico. Por quê, professora? Porque o acidente pode ser na região do bulbo, pode ser na região do cerebelo, pode ser na região do tronco encefálico e do cérebro. Se a gente pensa em tronco encefálico, cerebelo, bulbo e cérebro, nós estamos falando de uma estrutura maior do nosso corpo que se chama encéfalo, tá? Então, a gente usa o termo AVC, acidente vascular cerebral, se sabidamente o acidente ocorreu na região cerebral. Se por um acaso esse acidente vier a acontecer na região de bulbo, cerebelo, tronco encefálico, a gente não vai usar o termo AVC. A gente vai utilizar o termo AVE. Ficou claro? Quando a gente pensa, gente, em AVC, em AVE, a gente vai retomar um pouquinho para a gente entender o que é isso lá na nossa aula da semana passada, tá? A gente vai pegar um pouquinho lá da nossa aula da semana passada e a gente vai entender um pouquinho sobre o sistema nervoso central. Vocês já tiveram contato em algum momento sobre como funciona o sistema nervoso central? Além do que eu já falei um pouquinho para vocês, que a professora Evane nem gosta, né, de sistema nervoso central, né, gente? A professora Evane adora uma sinapse. Galera, quando a gente pensa no sistema nervoso central, a gente vai lembrar lá daquelas célulazinhas que a gente conversou lá em farmacologia. Lembra que a gente falou que o nosso sistema nervoso central ele é formado pelos neurônios e pelas células da glia? Quando a gente pensa, galera, nas nossas células que formam esse sistema nervoso central, a gente precisa pensar em algumas particularidades dessas células. Primeira coisa que a gente pensa com relação a essas células.
São células que o mecanismo de reparação e de regeneração é quase nulo. Ou seja, não é que nem a nossa pele, que a gente vem aqui, arranca um pedação, sabe quando a gente tá lá pequeno, pulando elástico, jogando futebol, arranca lá a tampa do dedão e a gente vê que aquelas células, elas se regeneram? No nosso corpo, nos diferentes tecidos que nós temos no nosso corpo, essa capacidade de regeneração, ela é bem variável. As células que menos têm essa capacidade de regeneração são as células do sistema nervoso central, tá? Às vezes a gente vai ver muito empiricamente as pessoas falando que neurônio não se regenera. É um pouco exagerada, tá, gente? Regenera muito, muito pouco. Tudo bem? Muito pouquinho, muito dificilmente. Então a gente precisa pensar que as células do nosso sistema nervoso central, elas precisam ser muito bem cuidadas. Não bastasse as danadinhas não se regenerarem, né? Não bastasse essa encrenca, as danadas das células do nosso sistema nervoso central são células altamente sensíveis. Lembra que eu falei para vocês, assim, exatos... A professora tá aqui arrancando o negócio. Peraí. Tô bem, galera. Tô bem, tô viva. Foram exatos, assim, 5 minutinhos atrás que eu falei para vocês que a gente precisa, por meio do nosso sistema urinário, dar uma filtrada nesse sangue. Quando a gente pensa nesse nosso sangue, gente, a gente está pensando num sangue que está circulando, que está se comunicando com todas as células, está entregando oxigênio, conforme a gente conversou lá na semana passada, está retirando gás carbônico das células para levar de volta para o pulmão, está tirando metabólito. Enfim, o nosso sangue, gente, nossa senhora, tá todo petecado, tá cheio de coisa, cheio de toxina, cheio de metabólito, né? Só que as nossas outras células, gente, são células que têm uma maior capacidade, são células um pouquinho mais resistentes, tá, gente? As nossas células do sistema nervoso central, elas não são muito resistentes, né? Elas não são resistentes aqui que nem o cabelo da professora Evelyn, a orelha da professora da Evelyn, que eu dou um puxão aqui e as células estão legalzonas, né? A gente vai pensar que são células, gente, que qualquer coisinha véia de nada mata. E se a gente vê que é uma célula que qualquer coisinha véia de nada mata a danada da célula e ela não se regenera, parece que temos um problema ali. Vocês concordam comigo? Mas, gente, o nosso corpo, ele é a coisa mais linda, gente. Fisiologia é uma área absolutamente apaixonante. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. Ele fala assim, bem, eu tenho células que não se regeneram. E essas danadas dessas células, elas são muito sensíveis. Então, o que esse nosso corpo vai fazer para proteger, gente? Quando a gente tem um bebezinho super fofurinha lá, com as fontanelinhas abertas, galera aí que é mãe ou pai. O que é que a gente faz quando alguém é muito sensível, muito frágil? O que a gente faz? Falem comigo para eu não ficar carente. Protege, a gente protege quem é frágil. Nosso corpo, gente, é muito esperto. Então, o que ele vai fazer? Opa! Se eu tenho células que são sensíveis e que não se regeneram, eu tenho que proteger essas células. Então, a gente vai perceber que todo o nosso sistema nervoso, ele vai ter uma proteção plus, tá? Então, a gente vai ver uma medula espinhal que vai estar lá escondidinha, gente, dentro das nossas costelas. E nós vamos ver o nosso encéfalo, que vai estar protegida aqui, gente, pelo nosso crânio, né? Então, nós temos uma primeira camada de proteção, que vai ser uma camada óssea, tá?
pelas nossas costelas, não, gente, costelas não, pelas nossas vértebras, tá? A professora Evane tá aqui no empirismo, né? Não é costela, vértebras. Lembram das vértebras, os ossos que vão se encaixando? Então, nós temos as vértebras. E a nossa medula espinhal, ela vai passar por dentro dessas vértebras, ok? E aqui no nossa cabecinha bonitinha, alguns com a cabecinha maior, outros com a cabecinha menor, nós vamos ter um crânio. Um crânio que vai proteger o nosso encéfalo. Nosso encéfalo, mais uma vez, composto por tronco encefálico, bulbo, cerebelo e cérebro. Galera, acho que tem alguém com o microfone aberto. Só verifiquem para mim quem é que tá com o microfone aberto ou se é só uma... Tá todo mundo com o microfone fechado. Vocês estão ouvindo, gente, um zumbidinho parecendo um grilinho? É, agora apareceu um cachorro, gente, é porque eu tirei... é porque eu tirei o fone. Só um pouquinho. Ué, gente, meu fone, ele tá esquisito. Eu vou tirar aqui. Vocês conseguem me ouvir bem, apesar dos cachorros? Tá, eu vou falando aqui, gente. Se ficar ruim, vocês me falem, porque apareceu esse zumbidinho. Deve ter sido a pancada que eu dei no fone aqui, empolgada. Ok, então a gente pensou primeiro nessa primeira estrutura, né? Que o nosso corpo muito esperto, muito maternal, paternal, pensou aí para essas nossas células sensíveis. E nós temos, gente, também uma outra proteção, que são as meninges. Quem aí já ouviu falar na meninge? Ele voltou. Vocês não falam do cachorro não, gente, que cachorro é um negócio. Quando ele vê que tem um microfone ligado, eles são espertos e eles voltam a latir. Então, a gente finge que o cachorro nem existe, senão ele escuta a gente. Vamos lá, galera. Eu vou aqui só projetar aqui. Por favor, quando eu perguntar para vocês, vocês, por favor, só liguem o microfone e me digam se projetou, tudo bem? Apareceu aí para vocês, gente, uma figura? Liguem o microfone. Não tô vendo mais o chat. Apareceu sim, professora. Ótimo. Então, gente, a gente vai pensar que além do nosso crânio, nós vamos ter as meninges. As meninges são essas três estruturinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Nós vamos ter a pia mater. Pia mater, ela vai estar diretamente encostadinha, assim, aconchegadinha com o nosso cérebro, com o nosso tronco encefálico, com a nossa medula. Nós vamos ter uma segunda, que é a aracnoide, e uma terceira, que é a dura mater, tá? O que são isso? Para que servem essas meninges, galera? Essas meninges, elas servem porque a gente vai pensar que a gente tem um sangue que ele tá carregado de várias questões que são muito tóxicas. E, gente, as nossas células, elas são brigadas, além dessas toxinas todas, elas são altamente brigadas com os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Gente, neurônio é brigado com sangue. Neurônio é de mal de célula sanguínea. Então, aí fica russo, né, professor? É russo, porque os nossos neurônios são frágeis, eles precisam respirar, eles precisam receber os nutrientes, mas ele não quer papo com sangue, professora. É difícil, né? Parece que o neurônio é meio cri-cri. Sabe aquela pessoa cri-cri? É o tal do neurônio. Ele não se regenera, ele é frágil e ele ainda é brigado com a galera, gente.
Então, assim, é difícil. Mas o nosso corpo, ele é muito compreensivo. E além de proteger todas essas estruturas de impactos, ele vai fazer o quê? Ele vai funcionar com uma estrutura que vai mediar a encrenca. Falar assim, olha, neurônio, ele é encrenqueiro. O neurônio, ele não gosta das células sanguíneas. Mas, cara, ele é tipo, sabe aquele profissional bom que é chato pra caramba, mas ele é tão bom que o chefe nunca demite? É o tal do neurônio. Eu falo, olha, ele é encrenqueiro, o corpo todo gosta do sangue. O corpo todo é amigo do sangue. O sangue aí é da galera. Mas o tal do neurônio é encrenqueiro pra caramba. É o único que não gosta de sangue. Mas ele é muito bom, ele é muito importante. Então eu tenho que dar um jeito, né? Vou ter que dar um jeito para o sangue cumprir a função dele, que é distribuir sem afetar o tal do neurônio cri-cri. Então o que é que o nosso corpo fez? Ele fez essas 3 camadas, né? Que é a dura mater, que é aracnoide e a pia mater, e elas vão filtrar esse sangue, gente. Então, elas vão assim, tipo, deixar chegar o sangue, mas nem tanto. Tipo, sabe quando a gente fala assim, olha, aquele ali é cri-cri, então maneira, tá? Não fala tão expansivo, não fala alto, não coloca a dança da mãozinha, assim, quando vai começar a aula, que aquele fulano ali, ele é cri-cri. É mais ou menos isso, gente, que a nossa meninge faz. Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esse sangue, ela vai separar tudo ali que o neurônio não quer, tudo aquilo que pode lesar o neurônio, formando um líquido chamado líquor, líquido céfalo-raquidiano. O líquor, que é o líquido céfalo-raquidiano, ele vai levar o oxigênio e vai levar todos os nutrientes que o cri-cri do neurônio precisa, sem fazer com que o neurônio entre em contato com as estruturas do sangue que lesam o neurônio. Deu para entender, galera? Que são as meninges? Deu sim, professora. Perfeito. Ok. Entendendo tudo isso que está acontecendo, como é que funciona o nosso corpo, entendendo que o nosso neurônio é cri-cri, entendendo que o neurônio não se regenera, entendendo que o tal do neurônio cri-cri, ele é muito bom, mas ele é muito, 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 muito bom. Então, parece que alguma coisa acontece cósmica. Eu tô falando que é cósmico aqui, gente, porque o cérebro humano, o sistema nervoso, ele é um grandíssimo mistério. Inclusive para os neurologistas, para os neurocientistas. O tal do neurônio, gente, ele é tão bom, tão incrível e tão misterioso que parece que em cada parte que esse tal desse neurônio tá, ele faz uma função diferente. Como? Parece que a neurociência ainda não sabe explicar muito bem. A gente sabe que tem as sinapses, a gente sabe que tem essas comunicações, que existem os neurotransmissores, existem algumas coisas que a gente já sabe. Mas por que que esses neurônios, algumas partes do nosso corpo são mais especializadas na fala, na respiração, na dor, nos sentimentos? Gente, quem gostar aí e for apaixonado, debrucem-se, é uma área de pesquisa e de conhecimento fascinante. Então entenda, gente, tem muita coisa aí para proteger o neurônio, mas o neurônio é aquele profissional, sabe aquele profissional do mercado assim que você fala, gente, vamos proteger esse profissional aí porque esse cara é bom, esse cara aí é único, é o tal do neurônio, tá? Então a gente vai pensar em toda a fisiologia do nosso sistema nervoso central dessa forma. Esse neurônio que, além de ser frágil, além de não conseguir se regenerar, e além de ser cri-cri com sangue, que morre com sangue, se tem contato direto com o sangue, também é um neurônio que vai desempenhar tarefas diferentes a depender do local do sistema nervoso central em que ele está.
ok? Lindo, professora! E agora? E agora aqui, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa pensar um pouquinho para a gente entender os acidentes vasculares encefálicos? A gente precisa lembrar um pouquinho do que a gente estudou lá na semana passada? Quando vocês forem olhar lá na apostila de vocês, vocês vão entender que... Vixe Maria, gente, agora não basta, né? Acho que a minha mãe tá lavando a garagem. Isso daí, gente, se chama o quê? Ensino remoto, tá bom? Vida real da professora Evane Real, que tá aqui com a Beiju. Deitadinha, olhando para nossa aula. Bem, galera, então o que é esse tal desse acidente vascular encefálico, professora? Eu fui olhar lá na apostila e eu vi que tem 2 tipos de acidente vascular encefálico. Eu vi que tem um que é isquêmico e eu vi um que é hemorrágico, professora. Que a gente chama de, erradamente, AVCI e AVCH. Mas agora que vocês são espertos e inteligentes, já entraram em contato com esse conteúdo, vocês já sabem que não é AVCI, é AVEI ou AVEH. Mas tá, professora, tanto faz. Vamos primeiro entender o tal do nome primeiro, para depois você falar sigla pra gente? Ok, galera. Vocês entenderam que são células que precisam respirar, são células que precisam receber os nutrientes. Por quê? Porque elas são células essenciais, gente. Elas são células que comandam tudo, elas são o poderoso chefão do nosso corpo. Então, se são células que perdem a sua função, que não recebem oxigênio, células que não se alimentam, que não recebem os nutrientes, ou são células que morrem, a gente vai pensar que, se elas não se regeneram, se morre e não regenera, se a gente tiver qualquer coisinha que acontece com essa célula, gente, a encrenca é séria. Como é, gente, que a gente pode ter nessa perspectiva de acidente vascular encefálico, como é que a gente pode lesar essas células? A gente vai pensar, gente, em lesões que podem acontecer de uma forma parecida lá com o infarto. Quando vocês lembram do que a gente comentou semana passada, vocês lembram que no infarto a gente vai ter um deslocamento de um trombo, que a gente viu lá em farmacologia, que a gente viu o trombo, a mangueira que tinha sujeira de gordura na parede, veio a pressão arterial, arrancou o trombo da parede do vaso. E aí a parede do vaso, gente, ela caminhou, né? A parede do vaso, que é o colesterol, caminhou, foi parar numa artériazinha pequena e entupiu. Lembra que a gente falou isso? Lembra que na semana passada que a gente estava conversando sobre o infarto agudo do miocárdio, a professora estava fazendo algo mais ou menos assim, ó. E estava falando dos tipos de obstrução, que nós temos obstrução menorzinha, obstrução assim, obstrução assim. Então, a gente vai pensar que a mesma coisa pode acontecer com os vasos que estão chegando perto da meninge, né? Então, a gente vai pensar nessa vascularização que vai chegar aqui perto da meninge, levando sangue para a meninge para ser filtrado e virar líquor. Então, esse sangue não vai chegar se a gente tiver uma obstrução. Se a gente tem uma obstrução na artéria, que vem trazendo sangue arterial, que vem trazendo o sangue oxigenado, obstruiu essa artéria, não chegou sangue na meninge. Se não chegou sangue na meninge, a meninge não filtrou. Se a meninge não filtrou, gente, não chegou, não foi formado líquor. Se não tem líquor, não tem oxigênio e não tem nutriente. Não sei vocês, mas se eu ficar sem comer e sem respirar, eu morro. Mesma coisa, é com neurônio.
tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos pensar que se houver uma obstrução dessa artéria, nós vamos ter prejuízo e morte neuronal. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Fez sentido, galera? Então, quando a gente pensa nisso, obstruiu e não chegou, a gente vai falar em quê? Em um acidente isquêmico. Para a gente lembrar, já habituem-se com esse nome, isquemia é não chegar oxigênio para a célula. Acidente isquêmico. Então, quando nós temos uma obstrução, nós vamos ter um acidente isquêmico. Mas quando vocês viram lá na nossa apostila, a gente viu que pode ter um outro tipo que chama AIT, que é o transitório, o acidente isquêmico transitório. Que nada mais é que vinha ali passando um trombozinho de boinha, ups, esbarrou, mas ele e foi-se embora. Então ele ficou ali momentaneamente impedindo o fluxo sanguíneo. A pessoa começou a apresentar aqueles sintomas de um acidente vascular encefálico, mas aí o trombo de repente escapuliu, continuou o caminho dele, o fluxo foi retomado e esse acidente isquêmico foi só transitório. Porém, se isso não aconteceu, se aquele trombinho continuou lá por algum motivo, a gente vai ter um acidente vascular encefálico isquêmico. Fez sentido? Então, quando a gente pensa no acidente vascular encefálico isquêmico, assim como lá no infarto, a gente vai pensar que podem ter diferentes tipos de obstrução, né? Se a gente tem uma obstrução parcial, a gente vai perceber que a lesão ela vai ser menor e a lesão vai demorar mais a acontecer. Agora, se a gente vem com trombão da carne de porco, que você não tirou gordura toda semana, comendo feijão com banha de porco, vai ser um trombão, vai ser um trombinho, vai ser um trombão, gente. E aí o trombão vai lá obstruir completamente sua artéria. Então, naturalmente, se a gente tem uma obstrução total da artéria, a gente vai ter um acidente que é mais grave. Se a gente tem uma obstrução parcial, vai ser um acidente que vai ser menos grave. Mais grave, menos grave, implica em quê? Mais morte ou menos morte neural. Entendido, gente, o que é o acidente vascular encefálico isquêmico? Professora, só repete as siglas pra gente, por favor, que eu não consegui assimilar ainda. Esse que a gente acabou de falar é acidente vascular encefálico isquêmico. AVEH. Tá? Grande classe, AVE. Acidente vascular encefálico. E aí nós temos duas subdivisões. AVI e AVEH. A gente acabou de falar do AVI, o acidente vascular encefálico isquêmico. Lembrando, isquemia não está chegando oxigênio na célula. Toda vez que vocês ouvirem falar em isquemia, tem a ver com interrupção de fluxo de oxigênio. Bom? Aí nós temos um outro tipo. E aí a gente falou que o tal do neurônio, ele é cri-cri, ele não gosta, ele tem uma briga aí com as células sanguíneas. Lembra que a gente falou isso? E aí, galera, vocês lembram que lá 1500 anos atrás, no início do semestre, a gente estava lá conversando sobre pressão arterial e aí a gente falou de complacência. Eita, professora, lá vem a professora Eva encarcar a gente. Lembra que eu falei para vocês que as nossas artérias, elas podem dilatar ou constrigir, vasodilatar, vasoconstrigir? Essa elasticidade das nossas artérias é a nossa capacidade de complacência.
A gente já entendeu que essa complacência pode diminuir, pode ser muito afetada pela questão do depósito de placas de colesterol. Então, a gente vai ter, às vezes, artéria, gente, que vai estar com a parede assim, ó, toda esturricada. Não vai mexer. Nada me toca aqui, eu não me mexo. Não adianta você mandar eu vasodilatar, que eu não vou dilatar, eu vou ficar do jeito que eu tô, né? Então, parece que a artéria aí ela também tá meio zangada, né? No caso do acidente vascular encefálico hemorrágico, nós não temos só uma briga unilateral aí do neurônio, nós temos uma artéria lá perto aqui das nossas meninges que fala: ninguém me tira daqui. Eu tô cansada, não vou ficar vasodilatando mais, não adianta. Tô aqui de boa com o meu colesterol, não mexam comigo. Mas aí, se a gente tem um aumento da pressão arterial, que vocês já viram lá no início, que quando a gente tem um aumento da pressão arterial, é importante que as nossas artérias vasodilatem. E a gente tem essa artéria que também é encrenqueira e fala assim: eu não vou vasodilatar coisa nenhuma. Me deixa quieta que não. Então, a gente vai ver o quê? Uma pressão que vai causar tamanha pressão nessa artéria, que essa artéria vai fazer o quê? Romper. Fez sentido? Tô usando aqui a história da briga, gente, para ver se dá pra gente entender um pouquinho melhor o mecanismo fisiopatológico. Deu pra vocês entenderem aí a briga do AVC, AVEH, acidente vascular encefálico hemorrágico? Então, a gente vai ver uma situação em que a pessoa está com uma pressão muito alta, muito alta. A pessoa tem altíssimos níveis de colesterol, cheio de placa arteriosclerótica, ou seja, várias camadas de colesterol ali naquela artéria. Aquela artéria não tem mais aquela capacidade de ficar dilatando ou constringindo. E aí, aumentou a pressão, ela não constringiu, o negócio foi feio, a pressão ali, ela fez o quê? Arrebentou. E o que vocês já sabem? Neurônio não gosta de sangue. Neurônio entrou em contato com o sangue, neurônio morreu. Tá, galera? Então, quando a gente pensa em um acidente vascular encefálico hemorrágico, a gente vai ter noção de que houve um rompimento desse vaso sanguíneo, derramou sangue em tecido do sistema nervoso central e esse tecido morreu, tá? Então, quando a gente pensa em termos de gravidade, galerinha, gordura no fígado pode ser sinal de entupimento das artérias também. Juliana, na verdade, são vários exames, né? São várias questões, mas de fato, a deposição, né, dessas placas de gordura no fígado, que se chama de esteatose hepática, tem relação com altos níveis de colesterol. Então, se tem muito colesterol sendo depositado no fígado, a gente precisa pensar se esse colesterol também não está se depositando na parede das artérias. Por isso que quando a gente tem gordura no fígado, além do tratamento para o fígado que pode prejudicar a função hepática, a gente também vai ter um tratamento que vai falar assim, olha, fechar a boca, fazer exercício físico, bora manejar essa taxa aí de colesterol nesse sangue, tá? Porque se deposita no fígado, pode depositar em outras partes do corpo. Bom? Galera, deu então para vocês entenderem aí o que é o acidente vascular encefálico isquêmico e o acidente vascular encefálico hemorrágico? Vocês querem que eu repita? Deu para entender. E tem também o acidente transitório, né? Vascular transitório. Isso. O transitório, lembrem-se, quando a gente está pensando lá que vem um trombozinho e por algum motivo interrompeu o fluxo, esse trombozinho, por algum motivo, conseguiu escapulir. Continuou o caminho dele e permitiu que o fluxo sanguíneo voltasse ao normal.
tá? Por isso, gente, que se uma pessoa ela tem um AIT, é muito, muito, muito comum que ela venha depois a desenvolver um AVE, tá? Então, se uma pessoa teve um AIT, eles vão tentar fazer aí várias manobras, vão utilizar agentes antitrombóticos para tentar dissolver esse danado desse trombo. Porque se não dissolver esse danado desse trombo, gente, em algum momento ele vai parar em algum lugar. Você vai ser novamente no cérebro? Pode ser no pulmão, pode ser no coração, pode ser lá na perna, né? Então a gente pode ter um acidente trombótico do tipo infarto agudo do miocárdio. A gente pode ter também um acidente trombótico, que é um tromboembolismo pulmonar. Ou a gente pode ter uma trombose venosa profunda, tá? Então teve o AIT, ufa, escapei fedendo dessa, hein? Galera, não. Teve um AIT, precisa de manejo imediato. Por quê? Porque tem alguma coisa rolando, caminhando nessa corrente sanguínea que a gente precisa deter antes que vire um acidente isquêmico de uma maior proporção. Tudo bem? Entendido? É um aviso, com certeza, Catarina, é um aviso. E daqueles assim, não é um avisinho tipo assim, professora Evane dando um aviso no chat. É tipo assim, professora Evane botando uma placa de neon lá no grupo, né? É uma avisão. Então a gente precisa ter muito cuidado, tá, galera? Colesterol, gente, não é brinquedo, sabe? Não é brinquedo. Quando a gente tudo que a gente já vem conversando, desde farmacologia, o tanto que a gente já debateu aqui nessa nossa disciplina, vocês podem ver que Maria, o tal do colesterol, gente, causa tanta encrenca, mas tanta encrenca, que a gente precisa começar a pegar o nosso hemograma, os nossos exames de sangue, e a gente fala assim, deixa eu dar uma olhadinha nesse colesterol. Deixa eu ver se esse colesterol tá ok. Porque se não tiver ok, galera, ó, faixinha na cabeça, look blogueira, vai correr, vai andar de bicicleta, vai nadar, vai fazer academia, tá? E manejar o colesterol da alimentação. Colesterol não é brinquedo. Tá ok, galera? Podemos passar para o nosso terceiro e último ponto. Ainda falando do nosso maravilhoso e amado sistema nervoso central, que ele não me ouça, sabe, gente? Porque assim, você sabe que o sistema nervoso central é cri-cri, né? E assim, ao que tudo indica, eu tenho uma boa relação com o sistema nervoso central, né? Eu sou uma pessoa que gosta de várias coisas do sistema nervoso central. Fico aqui ensinando, falando bem dele para vocês. Então, se o sistema nervoso central souber que eu tô chamando ele de cri-cri, a nossa relação vai ficar abalada. E vocês sabem que ele já é rei em ter encrenca com todo mundo. Mas quando a gente pensa, gente, nesse sistema nervoso central, a gente vai pensar que são células que são importantíssimas, galera. Eu vou falar isso 20, 30, 40, 50 vezes. Porque se nós temos um coração que funciona direitinho, se nós temos órgãos do sentido que estão captando os estímulos do ambiente, se a gente está aqui conversando, se vocês estão me vendo aqui, olhando a professora Evane, jovem de 15 anos de idade, se vocês estão aí ouvindo o avião passando, tudo isso, gente, só é possível porque o danado do neurônio cri-cri, por algum motivo, na evolução das espécies, nós Homo sapiens, ele é altamente especializado. Ele é altamente especializado e ele não é tipo assim, igual aquelas nossas células assim mais burrinhas, né? O hepatócito só faz aquilo que é da tarefa dele. Células cônicas da nossa retina vai fazer uma coisa específica. Nosso rim vai fazer só aquela coisa específica. O tal do neurônio, ele faz 1000 coisas, gente. É um trenzinho velho de nada. E ele é tipo assim, multitask, sabe? Ele é realmente o profissional, assim, que todo patrão gostaria de ter, né? Porque ele faz um bocado de coisa, ele se vira e faz várias coisas.
Então, quando a gente pensa nessas lesões que vão acontecer nesse nosso sistema nervoso central, a gente vai perceber que se a gente teve uma lesão aqui, vai dar determinados tipos de sintoma, que vai ser diferente se a lesão for aqui, que vai ser diferente se for uma lesão aqui, né? Então, a gente vai perceber que, a depender de onde houverem lesões do nosso sistema nervoso central, nós vamos perceber que a sintomatologia, ela vai ser muito diferente, tá? E aí, a gente pensou em lesão do nosso neurônio, que é uma lesão por um agente externo, né? Veio sangue encrenqueiro e matou ele, sangue violento, né? Sangue tava lá zangado da vida com essa história dessa encrenca da vida inteira, e aí o sangue revoltou-se, a artéria revoltou-se, foi lá e matou um monte de neurônio, a própria chacina. Isso é o que? O nosso AVH. Nós vemos também o tal do colesterol que saiu lá da gordurinha da carne de porco, que veio se intrometer na conversa e causou encrenca. Mas a gente precisa pensar também, gente, que existem determinados momentos em que o nosso corpo, embora ele seja muito inteligente, ele vai ter mecanismos de se autoagredir, né? Então, às vezes, gente, a agressão, ela não vai vir por uma questão externa. Às vezes, a agressão, ela vai ser por questões que são do nosso próprio corpo. Então, a gente vai ver que existem os quadros que são chamados de quadros de neurodegeneração. O que é essa neurodegeneração? O nosso próprio corpo vai matar os nossos neurônios. Isso existe, professora? Existe. E existe até de uma forma fisiológica, tá, galera? O nosso corpo, ele vai prover essa autodegeneração, ele vai matar esses neurônios eles vão morrer de uma forma fisiológica. Isso pode acontecer no processo de envelhecimento, mas de uma forma, assim, bem controlada e bem moderada. Então, nós vamos ver, às vezes, idosos que vão perdendo um pouquinho da capacidade cognitiva. Então, é natural que o nosso corpo ele tenha, em algum grau, um processo de neurodegeneração. Porém, gente, nós vamos ter doenças neurodegenerativas aonde o nosso corpo ele vai permitir que esses quadros de neurodegeneração, gente, cachorro, esse quadro de neurodegeneração ele pareça não estar mais tão controlado. Então, vai ser um quadro de neurodegeneração que vai ser extremamente acentuado. E quando nós vemos que esses quadros de neurodegeneração, eles são muito acentuados, eles vão causar grandes impactos, tá? Quando vocês olham lá na apostila de vocês vão ver vários quadros de neurodegeneração. Vocês vão ver demência vascular, vocês vão ver Alzheimer, doença de Pick, corpos de Levy. Então, lembra que eu falei para vocês que se a lesão é aqui, o quadro sintomatológico vai ser muito diferente do que a lesão aqui? Então, parece, gente, que quando a gente vê esses diferentes quadros neurodegenerativos, a gente vai ver que, às vezes, são quadros de neurodegenerações que têm padrões, que vão começar em determinadas áreas. E começando em determinadas áreas, a gente vai perceber que os sintomas vão começar de determinada forma. Como que isso acontece? Não sei. Então, galera, não é à toa que vocês viram lá que algumas doenças lá na nossa apostila tem 2 linhas, né? Nossa, meu Deus, as professoras ficaram com preguiça de fazer essa apostila. Estavam cansadas, era meia-noite, a professora ficou com preguiça de botar mais coisa aqui para nós entender essa tal dessa doença. Não é bem por aí, tá, galera? É porque realmente não se entende muito bem qual é o mecanismo que levou aquele quadro de neurodegeneração. Como eu disse para vocês, gente, o nosso sistema nervoso central é uma coisa assim
absolutamente fascinante e misteriosa. Então, a gente não entende muito bem como que determinados quadros de neurodegeneração, eles se instalam. Mas um quadro parece que, se vocês olharem lá a apostila, a gente já entendeu, que é o quadro da demência vascular. O que é esse quadro dessa demência vascular, gente? Na verdade, é um quadro gigante, onde a gente entende que nós vamos ter um quadro de neurodegeneração secundário a acidentes vasculares. Então, são pessoas que vão desenvolver esse quadro de neurodegeneração de forma tardia, AITs, acidentes vasculares encefálicos, né? Então, isso daí parece que já faz sentido. Para mim faz sentido. Faz sentido para vocês, gente? Esse negócio aí dessa demência vascular? Faz sentido para vocês, gente, essa neurodegeneração por conta desses acidentes? Pergunta que vale R$1 milhão, né? Então, isso aí, gente, parece que faz algum sentido, né? Então, parece que é mais fácil a gente entender um pouquinho por que a demência vascular ela se instala. Tem muita coisa para fazer, gente? Não. Como eu disse para vocês, não tem muito o que fazer. Quando o neurônio ele deixa de funcionar, jaz, tá? Mas o que a gente pode fazer é, se a gente sabe que é uma demência vascular, a gente vai tentar evitar um novo quadro isquêmico, né? Mas nós temos também um outro quadro de uma doença neurodegenerativa demencial que é muito comum, que é o Alzheimer, né? Quando a gente percebe o Alzheimer, gente, o Alzheimer também ele é extremamente nebuloso, tá? Ele não se sabe muito bem também como que funciona esse Alzheimer. Mas a gente compreende, gente, que esse Alzheimer, ele vai ter um quadro sintomatológico que é bem conhecido, né? Então, vocês vão ver lá na apostila que tem a fase inicial, né? Quando a gente vê lá na fase inicial, gente, para quem já teve oportunidade de trabalhar com paciente com Alzheimer, assim, é muito característico, gente. Muito característico, assim, chega a ser até um pouco triste, sabe? A professora Evelyn, logo quando saiu da faculdade, ela trabalhava numa empresa de home care. E a maioria dos meus pacientes ou eram pacientes com quadro de neurodegeneração ou eram pacientes oncológicos. E é sempre muito característico, né? O paciente, quando ele está nessa fase inicial do Alzheimer, conforme vocês vão ver na apostila, a gente vai ver que vai ser um paciente que vai começar a apresentar um quadro sintomatológico que vai começar a comprometer a memória. Sobretudo uma memória recente, né? Então, é um paciente, gente, é coisa específica, assim, é a polêmica do paciente do Alzheimer inicial. Eles são terríveis, gente, eles dão tanto trabalho para a família, que é o tal do perdi minha chave, que é o tal do você roubou meu dinheiro, porque eu guardei o meu dinheiro aqui e você roubou, mas na verdade ele não se lembra que ele trocou o dinheiro de lugar. E também começa a acontecer, ainda nessa fase inicial, que ele começa a ter um prejuízo, assim, na percepção dele de tempo e espaço. Então, quando a gente vê um paciente de Alzheimer que está nessa fase inicial, a gente começa a perceber que ele começa a se perder, né, gente? Então, é bem triste. É bem triste porque ele vem tendo um quadro de neurodegeneração, mas ele ainda tem muito contato com a realidade. Então, é muito triste, às vezes, você ver uma pessoa, acompanhar uma pessoa que está nessa fase inicial de Alzheimer, porque ela tá percebendo tudo, tá? Ela tá vendo que a memória dela tá terrível, ela vai se perder, ela não vai saber voltar para casa, mas ela tá tendo noção que ela tá perdida, ela se lembra quem são as pessoas que ela ama, ela lembra da casa dela, mas como a memória dela é de curto prazo, tá prejudicada, ela não sabe voltar para casa, né? Então, é muito comum quando a gente vê uma pessoa que está desenvolvendo Alzheimer, essa mesma polêmica. Gente, a polêmica da chave é clássica. Se vocês forem atender uma família em crise com a história da chave, perdeu a chave, perdeu o dinheiro, ó, acenda uma luzinha, tá? É bem característico dessa fase inicial do Alzheimer. São essas coisas de perda, de não lembro onde eu coloquei, de fulano me roubou, e a questão de se perder,
É muito comum nessa fase inicial. E aí, galerinha, a gente vai percebendo que esse quadro de neurodegeneração, como vocês sabem, neurônio não se recupera, por mais que a gente tente, ele não se recupera. E ele vai progredindo, essa neurodegeneração, ela vai progredindo. Então, a gente vai ter nessa segunda fase desse Alzheimer uma pessoa que vai começar a ter um quadro de neurodegeneração em outras partes do cérebro, né? Então, nessa segunda fase, que é essa fase intermediária, a gente vai ver prejuízo na linguagem, né? Então, vocês vão ver que vão ser pessoas que vão ter um quadro de afasia, elas vão ter dificuldade de falar. Na condução, ela pensa, mas ela não consegue falar. Ou às vezes, gente, ela vai ter um quadro de agnosia. Ela vai ver, às vezes, um celular. Você vai falar assim, o que é isso aqui? Ela não vai reconhecer. Ela não sabe, eu não sei o que é celular, sabe? E aí a gente vai perceber também que ela vai começando a apresentar dificuldades de... Peraí, o avião. Ela vai começar a ter um pouco mais de dificuldade de caminhar, né? Que são essa capacidade de executar esses movimentos coordenados, que é a apraxia. Então a gente vai percebendo que já nessa fase a pessoa ela vai deixando de estar ali. Na primeira fase, ela vai estar perdida, ela vai estar brigando com você porque você roubou o dinheiro dela, ela vai estar desesperada atrás da chave, mas ela ainda vai estar ali. Nessa segunda fase, a gente já começa a perceber que aquela pessoa que a gente conhece, ela parece começar a deixar de existir, porque ela não consegue falar, porque ela não consegue se comunicar da mesma forma. Até que ela vai evoluindo para essa última fase, né, gente? Que é a fase final do Alzheimer. Quando a gente pensa na fase intermediária, a gente já vai percebendo que ela vai começando a ter uma dificuldade de executar esses movimentos coordenados. A gente vê na fase final que essa movimentação ela vai ficando restrita de tal forma que ela vai ficar acamada. Nós vamos perceber também, gente, de uma forma muito triste, muito dolorosa de acompanhar os idosinhos, a gente vai perceber que ela não vai mais reconhecer a casa dela. Lá no início, na fase inicial, a gente falou, olha, ela tem prejuízo na memória recente, então assim, ela reconhece a família, ela sabe onde é a casa dela, eu não lembro o que ela fez agorinha, mas ela lembra das coisas antigas. Já na fase final, não, ela já vai deixando de reconhecer as pessoas, os espaços, não lembra mais a família, né? Vai começando a ter prejuízos em áreas do cérebro que já não são mais somente ligados à cognição, são áreas que vão estar ligadas com questões motoras. Então, ela vai começar a ter incontinência urinária, incontinência fecal, ela vai ficar acamada, ela vai precisar de fralda, de sonda, tá, gente? Eu tinha uma pacientezinha que eu acompanhava nesse meu primeiro emprego. Eu gostava muito dela, mas ela era muito zancada, gente. Assim, ela era muito rabugenta. Ela já estava na fase final. E era muito interessante porque, assim, a evolução dela, cognitiva, ela já era tamanha que ela não apenas não reconhecia a casa e a família dela. Ela já tinha uma dificuldade no reconhecimento do eu. Né? Eu vou falar o nome dela aqui porque realmente ela já deve estar morta, né? E o nome dela era Severina Maria da Conceição. E ela ficava o dia todo com uma foto na mão. E aí a gente ia conversar com ela. Dona Severina, como a senhora tá? Aí ela só mostrava a foto. Mostrava ela na foto. Severina Maria da Conceição. Severina Maria da Conceição. E ela não sabia falar mais nada. Ela só falava isso. Severina Maria da Conceição. E chegava filho. E os filhos... Ela não falava com os filhos. A cuidadora que estava ali o tempo inteiro com ela, ela se zangava porque ela não reconhecia a cuidadora, ela sentia medo da cuidadora, né? Então ela vai perdendo a capacidade desse vínculo afetivo que surge a partir desse nosso reconhecimento, gente. Porque no primeiro dia que eu cheguei para vocês lá
auditório do HFA, eu falei: olá, pessoal, eu sou a professora Evan, eu tenho certeza absoluta que vocês me olharam com a cara de... quem é essa? Agora, gente, depois de tanto caminho percorrido, das duas uma, ou vocês me amam, ou vocês me odeiam, ou algum sentimento existe aí. Sentimento esse que existe a partir da memória, gente. Nós somos a nossa memória. Se a gente não se lembra quem é a nossa família, se a gente não se lembra quem são os nossos amigos, se a gente não lembra que eu sou enfermeira, que vocês estão aqui fazendo um curso na HFA, vocês deixam de ser quem vocês são. Então, é muito triste você lidar com um paciente que está num quadro de neurodegeneração, porque principalmente o Alzheimer, de uma forma muito específica, o Alzheimer, porque você vai vendo que aquela pessoa ela vai deixando de existir. Quando deixa de existir a memória, aquela pessoa ela não existe mais, né? Lá na disciplina de saúde mental, eu citei numa das apostilas uma série chamada Jane the Virgin, Jane a Virgem, né? Quem gosta aí de Netflix, assistam primeiro, porque é uma série muito engraçadinha, muito doce, maravilhosa série. Mas a última temporada, não vou falar o que, não vou falar quem é o personagem, enfim, whatever. Ninguém precisa saber, pra não dar spoiler, pra vocês não me matarem. Mas, lá na última temporada, tem um personagem que perde a memória. Eu achei muito poética, né? Eu falo muito com as pessoas sobre a poesia dessa última temporada, porque traz muito isso, né? De que aquele personagem que era uma pessoa, quando ele perde a memória e ele retorna sem memória, ele é um personagem que não é mais aquela pessoa que a gente conheceu no início da série. Então, gente, quando a gente vê lá no nosso fórum, quando eu falei sobre a questão do apoio do grupo familiar, não é à toa, né? Quando a gente vê um quadro de neurodegeneração, sobretudo Alzheimer se instalando, a gente vê uma pessoa que ela vai deixando de existir. Ela está aqui, mas ela não tem mais a memória. Ela vai deixando de estar no mundo. Ela é viva, mas ela deixa de estar no mundo porque o mecanismo cognitivo que nos faz aprender o aqui e o agora, ele vai deixando de existir. Porém, gente, quem continua? O familiar. Então, vocês imaginam o que é você ter uma mãe, uma pessoa que você ama, uma pessoa que é cheia de memórias, uma pessoa que você chega lá e é a pessoa que faz um carinho no seu rosto e briga porque você não cortou o cabelo e briga porque você tá usando a roupa sem passar e fala que você tá magro, que você não tá comendo direito. E de repente, aquela mãe que você conhece, ela vai deixando de existir. E ela não te reconhece mais. E você não é mais filho dela. Ela é sua mãe, ela continua sendo para sempre sua mãe. Mas você não é mais o filho dela. Porque o que dizia que você era filho dela era a memória que deixou de existir. Então, quando a gente fala, gente, sobre o envelhecer, a gente está falando sobre luto antecipatório. Luto de pessoas que veem que aquela pessoa que a gente ama e que a vida toda esteve com a gente, ela vai deixando de existir. A gente vai percebendo que é uma pessoa que não tem mais as mesmas funções, é aquela pessoa que não tem mais as mesmas capacidades. Tô falando aqui da gente, mas também essa pessoa, tá? Quando essa pessoa não tá no quadro de neurodegeneração, quando a pessoa está presente cognitivamente, a gente vai ver, gente, que é um idoso que precisa lidar com essa mudança. Então, cadê o meu órgão, o meu pé que estava aqui e que o pé diabético levou? Cadê o meu rim que estava aqui, que o meu AVC causou uma lesão? Cadê a minha alimentação de domingo com a carninha de porco que eu tanto gosto e que eu não posso mais ter porque eu tô cheio de doença? Cadê a minha cutis? Eu cuidei tanto da minha cutis, eu amava a minha autoimagem. Cadê a minha autoimagem que estava aqui que não existe mais? Cadê o meu emprego? Cadê aquela pessoa útil? Cadê aquela senhorinha que varria a casa, que era aquele rojão da limpeza que de repente não consegue mais dar conta daquilo? Então, gente, falar sobre envelhecimento significa falar sobre despedir-se.
uma despedida que é constante, né? Então, quando a gente conversou lá na nossa disciplina de saúde mental, a professora Evane, rainha da morbidez e da morte, né, gente? Mas quando a gente está falando, gente, sobre o processo de envelhecimento, a gente está falando sobre uma pessoa que vai morrendo aos poucos. Lembrando que não é porque ela vai morrendo aos poucos que ela vai morrer completamente. Morre uma pessoa que deixou de existir para nascer uma nova pessoa. Morre ali um sujeito que era funcional, que trabalhava, que tinha um emprego, para nascer um aposentado com outras perspectivas de vida, com outras potencialidades. Morre aquela pessoa cheia de vigor, superativa, elétrica, para nascer aquela pessoa que vai ser o sábio, que vai ser consultado, aquela pessoa que vai ser respeitada pela sua experiência. Morre aquela pessoa que limpava super a casa e que estava sempre preocupada em servir, e nasce aquela pessoa que passa a ser mimada, que passa a ser cuidada pela família, que passa a ser chamada, que passa ao invés de estar brincando, limpando a casa, que vai agora começar a brincar com os netos. Então, quando a gente olha para esse processo de envelhecimento que é natural, esse processo de envelhecimento que é saudável, quando a gente quer trabalhar com o envelhecer e quando a gente quer estar com alguém que envelhece, a gente precisa estar afetivamente, amorosamente, profissionalmente, numa perspectiva de cuidado, de forma a permitir que essa pessoa possa ir vivenciando essas pequenas mortes, esses novos renasceres. A gente precisa ajudar para que essa pessoa consiga encontrar nesse processo de envelhecimento novas possibilidades e novos potenciais que dê significado. Uma pessoa que deixou de trabalhar não morreu porque deixou de ter um emprego. É uma pessoa que vai agora fazer um trabalho voluntário, que vai viajar, que vai trazer outras potencialidades, vai cuidar do netinho, né? Então, gente, quando a gente vai falando sobre o envelhecer, a gente vai lembrar um pouquinho do que a gente viu lá na saúde mental sobre as atividades significativas para o sujeito. Então, falar sobre envelhecimento, quando vocês estiverem no estágio, vocês vão ver que às vezes muitas das atividades terapêuticas que a gente vê acontecendo num CAPS, a gente também vê acontecendo numa instituição de longa permanência para um idoso, onde a gente vê um estímulo cognitivo, onde a gente vê uma pessoa que vai ser estimulada a fazer o crochê que ela gosta, a contar histórias, né? Porque isso vai permitir que a pessoa continue existindo, que continue renascendo, apesar dessas pequenas mortes que são, que a gente compreende, que a gente chama de mortes simbólicas. São mortes do eu, que deixou de existir para um eu que vai passar a existir a partir de agora. Numa perspectiva de vínculo empático, todos vocês sabem o processo do que é deixar morrer a criança para surgir o adolescente. A gente sabe o que é desfazer dos nossos brinquedos. A gente também sabe, gente, o que é sair da nossa casa, dos nossos pais, para ir morar com um parceiro, um companheiro, e morar sozinho. A gente sabe o que é se despedir do adolescer para a vida adulta. A gente sabe o que é se despedir lá do nosso ensino médio, que a gente não tem preocupação nenhuma, é só estudar ali para de repente ter que pensar numa faculdade, pensar nesse sujeito que produz. A gente sabe o que é deixar de ser um jovem sem filhos, que não se preocupa com o outro, que vai curtir a vida, que viaja, que trabalha só para si, que de repente ver esse jovem solteiro morrer e se torna uma mãe, se torna um pai. Então, quando a gente pensa nesse envelhecer, a gente envelhece, a gente não é depois que a gente faz 70 anos de idade. A gente começa a envelhecer quando a gente nasce. A morte, ela se apresenta a partir do nascer. Então, quando a gente vai percebendo esse envelhecimento esse que se torna muito mais acentuado, com muito mais símbolos dentro dessa fase idosa, a gente precisa permitir que
constantemente a gente vá elaborando os nossos pequenos lutos, as pequenas mortes de quem nós somos para fazer surgir um novo eu, com novas possibilidades, com novas potencialidades dentro daquilo que existe de vida em nós. Bom? Fez sentido, galera? Viajei, né, gente? Eu saí lá da coisa da fisiologia pesada, hard aqui, para um momento Love Songs, um momento filosofia com a professora Eve. Fez sentido, galera? Conversem comigo. Mostrem que vocês estão aí, presentes no momento. Ficou muito poético. Professora, Oi. uma coisa que eu achei interessante é que as pessoas que estudam mais e que têm um desenvolvimento intelectual maior, eles são menos acometidos pela essa patologia, né, do mal de Alzheimer. Sim. Sim. Catarina, é uma questão muito importante de a gente compreender. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que existe um grau de neurodegeneração no envelhecer? Um grau de neurodegeneração esse que é fisiológico? O que acontece, galera? A nossa capacidade cognitiva, eu não vou poder entrar muito dentro disso, é um conteúdo da neuro, assim, que é um pouquinho mais avançado. Mas quando a gente pensa nessas sinapses, elas não são uma linha. A gente viu de uma forma simplificada, para níveis de conhecimento, como uma linha que acontece, né? O neurônio pré-sináptico que se comunica com o neurônio pós-sináptico, que vai ser o pré desse, uma linhazinha. Porém, galera, as nossas sinapses, elas são mais complexas do que isso. Elas são uma teia. Então, a gente vai permitindo que esse neurônio pré-sináptico seja o neurônio pré desse neurônio, pré desse, pós desse. Então, é uma cadeia, sabe? Sabe quando a gente pensa na internet? Aquela cadeia? Então, são neurônios que vão criando capacidades de se conectar com vários neurônios. Então, toda vez que a gente está aprendendo, qualquer coisa que a gente for aprender, a gente está fazendo sinapses. Quanto mais sinapses a gente faz, mais esse nosso neurônio ele é potente. Se a gente tem um neurônio que é mais potente, gente, mesmo que a gente tenha um processo de neurodegeneração, a gente vai ver que são neurônios que vão continuar suprindo essa nossa função cerebral, essa nossa capacidade fisiológica, né? Então, galerinha, às vezes a professora Evelyn fica aqui encarcando vocês, puxando aqui vocês, fazendo vocês pensarem, lembrarem da farmacologia, lembrarem da saúde mental, lembrarem da ética, não é à toa. O que a gente está fazendo aqui? Formando teias. O nosso processo de aprendizagem ele não vai ser esse processo linear. Porque se acontece alguma coisa e morre um neurônio aqui, gente, o que acontece? Se perdeu esse aprendizado, se perdeu esse conhecimento. Então, quando a gente forma várias teias, a gente faz uma cruzadinha, a gente vê a professora Evelyn forçando a barra, mandando a gente lembrar de disciplina lá atrás, a gente está fazendo o quê? A gente está fortalecendo as nossas cadeias sinápticas. Cadeias sinápticas essas que vão permitir que, quando esse processo de neurodegeneração, que é fisiológico, aconteça, a gente vai permitir que a gente não tenha o déficit cognitivo que é tão comum nesses processos de neurodegeneração que são mais acentuados, né? E a gente vai proteger o nosso neurônio para que ele se torne mais forte para o processo de neurodegeneração que possa se apresentar de uma forma mais patológica. Fez sentido, Catarina? Minha filosofia agora é estudar sem cessar. Bora fortalecer os neurônios. Show de bola, Catarina. Pode estudar, vejam séries, vejam filmes, façam cruzadinhas, caça-palavras, brinquem de banco imobiliário, brinquem de amarelinha. A gente tira do fundo barulho, tá, gente? Desculpa aí no amarelinha. Acho que eu fui meio retrô aí. Mas enfim, conversem, reforcem memórias, sentem com os amigos de vocês, sentem com os familiares de vocês, com os idosos de vocês, contem histórias, lembrem momentos, ouçam músicas que vocês gostem,
fortaleçam as sinapses, gente. Não deixem que nada, que nenhum conhecimento, que nenhuma memória, que nenhum prazer, que nenhuma alegria se perca. É isso que faz quem nós somos. E é isso que faz com que lá na frente, aquele eu, que está aqui hoje, sentadinho com vocês, conversando na nossa aula síncrona, continue existindo, apesar de todas as mortes fisiológicas que o processo do envelhecer de alguma forma se apresente. Ok? Fez sentido? Mais alguma consideração, gente, sobre a questão do envelhecer? Do eu? E o semestre, galera, como é que foi? Sobrevivemos? Última aula síncrona. Vou pedir aí só mais 5 minutinhos de vocês, tá? Tenham paciência, a gente já chegou às 8. Mas finalizamos o semestre, nosso primeiro semestre aí nessa experiência. Provavelmente nós tenhamos mais um semestre aí nessa modalidade de ensino remoto. Então eu gostaria muito que vocês tenham esse amorzinho pela professora Evan e tragam um pouquinho da devolutiva de como foi esse semestre, de o que vocês verificaram de potencialidades, o que vocês verificaram de fragilidades no processo, para que no processo de planejamento do nosso próximo semestre a gente considere um pouquinho melhor isso para o nosso planejamento. Por favorzinho, contem para mim, podem escrever, podem ligar o microfone, mas dividam comigo um pouquinho da percepção de vocês. O semestre foi muito puxado em alguns momentos. Puxado, você fala quando essas últimas etapas mais enxutas ou algumas disciplinas, como é que foi isso, gente? É porque teve essas últimas disciplinas e a gente percebe que são conteúdos bem assim complexos e extensos, mas que tem um prazo tão curto que às vezes a gente tem que acabar resumindo muito e acaba ficando alguma coisa de fora, porque não tem como fazer tudo, entendeu? Sim, sim. É uma fragilidade, Catarina. Fragilidade importante que você trouxe. O que mais? Bora falar para ajudar a professora que a gente vai melhorar semestre que vem. A hora é agora de vocês contribuírem aí para que a gente faça um próximo semestre melhor. Catarina falou tudo. Gente, essas últimas disciplinas foram mais pesadas. Eu considerei essa disciplina de saúde do adulto e do idoso, assim, bem, né? Foi meio hard. Até pra mim, eu até comentei isso quando eu soube que eu teria 2 semanas. Eu fiquei bem insegura. Falei, nossa, mas meio pesado para os meninos, né? A gente pensar em todos os mecanismos fisiopatológicos aí. Mas dentro dessa característica puxado, naturalmente foi muito puxado. Vocês acharam que deu para dar uma acompanhada com todo o pesado possível? Foi possível dentro dessas aulas síncronas? Deu para entender um pouquinho? Com certeza deu para a gente entender, sim. Os slides estavam bem resumido e os vídeos também. Não tem muito vídeo, né? Tem vídeo muito dinâmico, que nem esse último que a senhora postou na saúde da adulto e do idoso, que tem uma moça que ela tá dando aula, ela não falou o nome dela, mas ela fala super bem. Inclusive, ela até falou das novas nomenclaturas, né, para o acidente vascular cerebral, coisa assim. Muito bom. Galera, eu percebi uma coisa, na verdade eu vi um vídeo de alguns alunos, então eu acabo não trazendo mais slides. Nas primeiras aulas eu trazia slide para nossa aula síncrona. Acabei não trazendo mais os slides porque eu vi que algumas pessoas assistiam aula pelo celular, né? E aí eu achei que não era tão interessante trazer os slides, que ia ficar muito miudinho, porque aqui no Google Meet não tem como a gente ampliar, né? Mas
Se vocês tiverem alguma questão aí que ficou meio pendengado, gente, a mesma coisa que eu disse na aula passada, ficou meio difícil de entender, vocês querem que eu traga, me avisem, mandem mensagem lá que eu vou buscar alguma coisa para vocês, né, para facilitar. Aí, Juliana. Eu vi isso, eu falei, gente, não adianta ficar trazendo slide com um monte de texto que os meninos vão ter mais dificuldade, né, de assistir. Mas agradeço muito aí por vocês terem seguido até o fim com a gente, participando das aulas síncronas e não desistindo, tá, gente? Não desistindo do futuro, não desistindo do curso e não desistindo de vocês. Covid tá aí, assustador, muita doença, muita morte acontecendo, mas a gente precisa lembrar que também tem muita vida, tá? E estar aqui conosco é a forma de fazer a vida continuar acontecendo independente de qualquer percalço. Não vou desistir de você jamais, continua aí, tá bom, galera? Mais alguma coisa que vocês gostariam de trazer? Por nada, gente. Estamos aqui para isso. Mas na dicas? Por nada, galerinha. Isso, a prova abre na sexta, tá bom? Então, qualquer coisa, estarei na sexta também tirando dúvidas. Professora, só faltou a senhora fazer uma live sertaneja pra gente agora. Fiquei devendo, né, gente? Professora é meio rock and roll, né? Mas hoje eu trouxe axé, tá, gente? Trouxe uma axézinha aí pra gente entrar em clima de mini férias. Mas semestre que vem, se eu continuar aqui com vocês, tá anotado. Primeira aula vai ser hits sertanejos. Vocês preferem o quê, gente? Hit modão ou hit sertanejo atual? Vou preparar aí umas músicas, ó. Show pra vocês no nosso próximo semestre. Bem, galera, no mais, então, me despeço aqui. Não sei como será o próximo semestre, não sei se eu estarei com vocês aqui, se eu estarei lá no CEP novamente. É um segredo, um mistério que nós teremos que descobrir aí nos próximos capítulos da nossa novela EAD. Mas foi um grande prazer estar com todos vocês. Espero vê-los presencialmente, então, mesmo se eu não estiver aqui semestre que vem, quando essas aulas voltarem, por favor, me convidem, tá? Quero ver a carinha de cada um de vocês aí pessoalmente agora, dar carinha a todos esses nomes. Boa prova, descansem. Estarei com vocês na sexta-feira tirando dúvidas via chat, tá? E no mais, foi um grandíssimo prazer. Um grandíssimo amorzinho estar aqui com vocês, tá bom? E agradeço aí os elogios e os agradecimentos. A recíproca é verdadeira, tá? Mais alguma coisa, galerinha? Não? Um cheiro, boa prova, descansem e até semestre que vem. Muito bom, Ricardo, fico feliz. Bye bye, não sintam falta das nossas músicas da DJ Yevani. Semestre que vem a gente tá de volta. Até mais.